Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, não importa onde você esteja, não importa. Você pode estar aqui no meu prédio, você pode estar aqui no meu quarteirão, você pode estar aqui no meu bairro, você pode estar aqui na minha cidade, em São Caetano do Sul, São Paulo, você pode estar em São Paulo, você pode estar no meu estado, você pode estar no Sudeste, creio um aqui na região Sudeste. Você pode estar no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, não importa. Você pode estar no Brasil, você pode estar na parte aqui da. Nossa, me fugiu da cabeça, caramba. Na América do Sul, olha só, me fugiu da cabeça. Na América do Norte, na Europa, na Ásia, Oceania, não importa. Já ia esquecendo, você pode estar lá no foguete. Vai saber se o cara está na estação espacial, vendo aí, pesquisando, sondando, né? Sendo um espião, aí, o que esse cara está falando aí, ele se depara com esse vídeo. Tudo pode acontecer, eu não duvido de nada. Depois que o Jô Soares falou no programa dele que se um dia a Caneca falasse bom dia, eu responderia bom dia, Caneca, eu compartilho da mesma ideia, né? Então, um ótimo dia para você, para mim aqui um ótimo dia, onde você estiver, que seja o horário aí que você estiver, que seja o melhor possível. Bom, gente, hoje venho aqui, tô diminuindo o tempo dos vídeos, mas terei sempre uma vez por mês um vídeo maior, tá? Um videozinho de 1 hora, um vídeo mais técnico, que eu vou deixar colocado ali, quem quiser ver, vê. Mas agora, para dar uma rotatividade aqui, vou fazer sempre os vídeos aí de até 30 minutinhos, para ficar uma coisa mais acessível para você. Tá bom? Beleza? Combinado? Então hoje vamos com o tema aí, quem não pode resolver o seu problema, não precisa saber dele. Pois é. Óbvio para você aí, porque eu tenho o hábito de falar do óbvio que não precisa ser, ou melhor, do óbvio que precisa ser dito. Eu tenho esse hábito, né? Porque eu me deparo com as pessoas na rua, no trabalho, na família, que falam coisas que não, ou melhor, que deixam de falar coisas porque é muito óbvio. E aí coloca na responsabilidade no outro, porque era óbvio, por que o outro não fez. Mas quando isso acontece com a pessoa, aí não pode, entendeu? Então eu tenho esse hábito, né? O óbvio que precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque é óbvio para um, no outro não é. Pode ser óbvio para 10, mas para 40 não seja. E aí? O que é óbvio para a direita não é óbvio para a esquerda, o que é óbvio para a esquerda não é óbvio para a direita, o que é óbvio para o corintiano não é óbvio para o palmeirense, o que é óbvio para o italiano não é óbvio para o francês, não sei. Aí, né? Só para encaixar aí no mundo de cada um. Mas, no meu entendimento, eu acho que eu acabo sendo um pouco mais assim, meticuloso. Viver, para mim, é uma coisa muito simples. A complexidade é de cada um que coloca as coisas, de acordo com o que a pessoa quer de você ou não. Se a pessoa quer mais de você, ela burocratiza menos, ela deixa menos complexo. Se ela quer menos de você, ela burocratiza você e deixa tudo mais complexo. Assim é. Isso é para um relacionamento amoroso, isso é para um relacionamento de amizade, isso é dentro do trabalho, em especial no trabalho, né? Isso é para os interesses entre comerciais, isso é entre países, enfim, isso é no esporte, tem de tudo, né? Mas isso acaba sendo inconscientemente óbvio, mas não é, porque cada um enxerga dentro de um prisma, dentro de um ângulo, dentro de um grau, dentro de um peso, dentro de uma compostura, entende? E é aí que chega a decisão. Exemplo, vamos supor, tá? Vamos supor que o meu filho esteja doente. A pergunta que eu faria, né? Ou melhor, que eu faço para você. O seu filho está doente. Qual o motivo que você tem para ligar para os seus principais amigos e falar? Qual o motivo? Qual o motivo que você tem que aproveitar essa situação para você ficar em casa, no trabalho? Calma, vou chegar lá. Qual o motivo que você tem
para falar isso para mais pessoas do trabalho, para falar para mais pessoas num círculo que você vive, de alguma comunidade que você é esportiva que você atua, uma comunidade religiosa que você atua, de uma comunidade de um hobby que você faz, que você tem para já começar aqui, pegar o celular aqui, olha, o fulano tá mal, ai, não sei o que, não sei o que eu faço. Isso é o que 90% das pessoas fazem. 90%. Então, assim, ao invés de eu pegar e falar, meu filho está doente, eu vou me resolver com a mãe do meu filho, minha esposa, certo? E aí, por exemplo, o meu filho quer ele quer a mãe do lado dele no hospital. Então, quem vai ficar no hospital com ele? A mãe. Neste caso, aí sim ela aciona a empresa e fala, olha, o meu filho está no hospital, ele não consegue ficar sem mim, então beleza. Eu estou sendo beneficiado em ficar em casa. Por quê? Porque ele não aceita a troca, ele não está aceitando a troca, ele quer ela. Se a empresa da minha esposa, por exemplo, fala, olha, precisamos de você aqui, aí ele pode chorar o quanto ele quiser, porque eu vou ter que entrar e ficar com ele e ela vai ter que fazer o compromisso dela. Mas a gente só acionou a empresa porque ele quis ela. Agora, se ele virasse assim, olha, papai, mamãe, eu quero ficar com o papai. Ela vai trabalhar e tá tudo certo. Ela não precisa fazer um alarde na empresa. Ela não precisa se vitimizar na empresa. Vamos além? Usando esse exemplo do filho tá doente. Qual o motivo que eu tenho para ligar para o meu irmão em outra cidade, minha mãe em outra cidade, falar, o Léo tá doente, tá, não sei o quê, e ter mais pessoas preocupadas com o assunto? Aí você vai falar, não, mas é minha mãe, é meu irmão, você tem que falar, porque é pessoas que você conversa todo dia. Tá bom. Mas o que isso vai resolver a vida deles? Aí você pode virar para ele e falar assim, poxa, mas você está sendo muito frio, Adriano. Nossa. Então, é aí que a gente cai no engano, no conto. Entende? Por quê? Qual a real necessidade da pessoa saber? Aí vamos lá. Um dia, minha mãe veio para São Paulo e sentando aqui e tal. E aí, como tá tudo bem? O Léo teve uma situaçãozinha no mês aí, ficou até internado uns 4 dias, sei lá, e tô dando exemplo, né? Nossa, você não falou nada, não quis se preocupar, até porque foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Beleza, legal. Mas pô, você podia ter avisado. Podia, mas a gente não quis se preocupar. Já muda de assunto. Você não tá jogando energia fora, papo fora, e não vai dar tempo de ficar falando de doença. Você só jogou um assunto, você deixou eles informados, mas você não entrou a fundo. Eles não ficaram vivenciando aquilo por dias que você e sua mulher, você e seu marido, vocês têm que vivenciar isso. Por exemplo, aí eu vou lá e pego minha filha, mais velha, de 6 aninhos, e deixo ela com os meus sogros. Os meus sogros estão sabendo. Beleza? Mas nós não contamos, por exemplo, por irmão da minha esposa. Né? Vou dar um exemplo aqui. A gente não contou. Porque a gente não gosta deles? Não. É o caso do meu irmão e da minha mãe. O que isso vai mudar na vida deles? Qual a necessidade? É uma coisa que vai passar? É do culto. Ok. Fale com eles em um dia que você precisa falar de coisas boas, de coisas legais, ou que realmente você precise deles. Não é um assunto para você tomar o tempo deles, ocupar. E aí é mais uma pessoa para você responder. Seja prático na vida. São nessas atitudes que a gente se envolve com outras coisas. Aí puxa um assunto que não era nem para ver, de repente a pessoa não. Ameniza, tranquiliza. E só passa a informação para quem vai acabar se envolvendo. No caso, minha sogra e meu sogro precisariam, nesse exemplo, se envolver. Por quê? Porque eu precisei trabalhar no caso, não tinha como fazer, e a minha filha foi ficar com eles. Beleza. Eles estão sabendo o porquê, porque o Léo hipoteticamente passou mal. Dando um exemplo, passou mal. Coloca isso pro filho de vocês. O pai doente de vocês, a mãe doente de vocês, não sei, coloca aí uma pessoa doente acamada, tá? Tô dando um exemplo para poder colocar aí para a cabeça de vocês para rodar. Essas pessoas que estão fora, não tem por que saber. Não tem o porquê saber. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Alguém liga para você do nada e pergunta, e aí, tudo bem? Como estão as coisas? Você tem 2 hipóteses. Está tudo bem. Ou, tá tudo bem, olha, mas o Léo tá dodói no hospital. Aí você tem que medir.
O quanto vai ser bom você falar isso para a pessoa? O quanto essa pessoa vai ajudar? O quanto você quer que essa pessoa saiba? É aí que começa aquelas fofocas de família. É aí que começa aqueles negocinhos, sabe? Que você fala para um amigo do trabalho, não falou para o outro, aí já começa aquele vespeiro. É aí que você conta para o irmão, não conta para o outro e dá um blum. É aí que você precisa se posicionar. E eu estou dando um exemplo muito pequeno de uma enfermidade. Mas nós, às vezes, nos prejudicamos com as pessoas nessas situações diárias do dia a dia que fazem parte. E aí explodem pequenas guerras com famílias, com amigos, com o pessoal da empresa, com clientes, com funcionários. Então, vou falar um exemplo meu, tá? Eu, quando tinha a agência de comunicação, eu tinha lá uma galera boa lá, número de funcionários, né? Então eu chegava para um e contava uma situação que esse um não guardava e podia chegar para outro e falar. Estou dando um exemplo aqui, tá? Já chegou a acontecer. O que eu não falei, você sentiu mal porque eu não falei, porque em outros momentos eu falei alguma coisa, mas naquele dia eu falei com a pessoa que estava próxima por uma série de motivos, só que essa pessoa, por amor a mim, por carinho a tudo, você viu, puxa, o Adri tá com o filho internado, sei lá, dando exemplo. A pessoa que sempre tá falando comigo, fala, poxa, por que ele não falou comigo? Já criou um tumulto. Você tá entendendo? E eu fazia isso. Assim, completamente desprovido de qualquer tipo de maldade. Era só um papo. Só que isso, transporta isso para todas as partes da sua vida. E pensa em quantas coisas você já poderia ter evitado. E aí vem a frase que está aí, né? Quem não pode resolver o seu problema, não precisa saber dele. Então você está falando para mim que eu não posso mais contar nada para as pessoas? Isso é um problema seu. Eu estou dizendo para você que as pessoas têm a vida delas e às vezes você conta uma coisa esperando um retorno daquela pessoa que ela não vai dar aquele retorno para você, porque ela está inserida dentro de um contexto na vida dela, com os, como vocês gostam de falar, com os problemas dela, com os desafios dela. E ela não vai responder do jeito que você gostaria. E você, olha só, pode descadear em você, falando, nossa, a pessoa nem me deu atenção, falando uma coisa tão não sei o quê. E não é. Não é. Note que tem pessoas que você comenta alguma coisa do tipo, e a pessoa, ela fala de um jeito meio clichê, para se solidarizar a você, mas ela não está interessada no seu desafio, no seu problema. Isso é seu. Para de fazer papel, às vezes, de bobo, de boba. Primeiro, você fica com um ar de não conseguir resolver seus problemas, te mostra, te expõe de forma que você é uma pessoa frágil. Era a forma que eu me expunha. Eu me expunha como um frágil, como uma pessoa que não conseguia resolver os problemas, né, os meus desafios. E eu sentia um tratamento diferente das pessoas nas próximas situações. E eu continuava. Hoje não mais. Existe um amigo que eu cito em vários vídeos meus aqui, que é o Thiago Lima. Ele fala assim, trate as coisas como elas são, e não como você gostaria que elas fossem. Resolva como a coisa está na sua frente e resolva ela. Não imagine ela diferente. Faça com que ela se torne diferente, mas ela só vai se tornar diferente se você tratá-la como ela é. Aí vem a outra pergunta. Você tem habilidade para fazer isso? Olha, habilidade, eu tenho uma habilidade aí de 0 a 10, 5. Consigo deixar mais ou menos. Então, não é você que vai resolver. Você tem uma pessoa que vai resolver isso? Tenho. Então vai ver com essa pessoa se ela de fato te ajuda a resolver. Não conseguiu resolver? Ok, faça no máximo que estiver ao seu alcance, como foi o que eu postei ontem. Existem coisas que você faz até o máximo que dá. Até onde o máximo que você consegue fazer. Passou dali, não dá para fazer? Não mexe mais, deixa. As coisas vão se acomodar do jeito que tem que acomodar. Ela vai acontecer, não tem para onde você fugir. Ela vai se resolver, de alguma maneira ela vai se resolver. Ou pelo tempo, ou por não se resolver, então, negativa de vez, ou se acaba de vez, se desfaz, perde força, perde energia, ou aparece alguém, ou você tem uma ideia e cumpre com aquilo, e reage, e faz com que aquilo se realize.
Quem não pode resolver algo seu, não tem por que você jogar essa energia para as pessoas, para você se sentir menor, ou melhor, para você se sentir menor, para você mostrar para a pessoa, por mais que você não queira, você vai mostrar uma inferioridade. E quem vai fazer o papel de dócil não, falei errado. Quem vai fazer o papel de frágil é você. Quem vai fazer o papel de fraco é você. Claro que você tem um outro lado. Você não está nem aí porque as pessoas dizem. Beleza, seu discurso é seu discurso. Por mais que você não esteja aí porque as pessoas dizem, não é isso que vai valer. Pode valer para você a nível da sua autoafirmação, é porque você confia no seu taco, beleza. Mas perante o meio em que você vive, por mais que você não se preocupe com o que as pessoas pensem de você, o que elas pensam de você, de acordo com o nível que essa pessoa tem de influência em você, num trabalho, numa compra, numa venda, numa negociação, numa conexão de pessoas, num peso familiar, vai te gerar fragilidade e fragilidade vai te gerar desafios. Pode te gerar desafetos, desconfortos, desinteresses. Olha quanto des aí, tá? Então, pense o quanto é válido a sua exposição de um assunto para todos. Pense. Quando eu olhava pessoas que eu falava, nossa, essa pessoa é meio fria, hoje eu consigo entender. E hoje eu sou da mesma maneira, só que eu não sou frio. Eu continuo sendo uma pessoa calorosa, uma pessoa sentimentalmente ativa, porém, na aplicação, eu vou pela racionalidade. Eu continuo sendo generoso, educado, gentil, amoroso, fino, cortês, me perdoa a falta de modéstia, mas é como me sinto. Extremamente educado, sei que sou uma pessoa extremamente educada, uma pessoa muito cheia de energia, eu sou um cara vibrante nas coisas que eu faço, eu vou com muita intensidade, mas hoje, depois de muita pancada, talvez mais do que o normal aí, eu aprendi. Eu vou pela razão. Eu estou muito mais próximo da razão do que o sentimental. O sentimental ele me aperta, mas a minha decisão final é na razão. O sentimental ele só me dá o equilíbrio para eu saber conduzir, mas a decisão é na razão. A decisão é na razão. Hoje, para eu contar algo, antigamente, vou falar para vocês, até uns 5 anos atrás aí, eu ligava para então era a esposa, era o irmão, que era a prima, que era a grande amiga que eu tenho, o marido da grande amiga, aí eu falava com um amigo da escola que eu tenho, um amigo da faculdade, aí eu tinha um funcionário, gente, aí meu telefone ficava, mas as pessoas, aí depois à tarde um vinha, depois o outro, e eu estava fazendo outras coisas, depois que eu me dava conta da explosão de tempo contra mim, de responsabilidade de ficar respondendo para pessoas que eu não precisava nem ter falado para eu não precisava ter colocado esse ponto na vida delas naquele dia. Não era importante, não ia resolver absolutamente nada. Eu só tinha uma necessidade de expor emocionalmente uma situação sensível, familiar, afetiva, para pessoas saberem de algo que estava acontecendo. Mas isso, sabe o que é? Isso é um hábito que nós temos. É um hábito que nós temos de justificar. E hoje, ainda mais hoje, com a invenção desse aparelhinho que a gente se expõe, mostrando onde você está, com quem você está, o que você está comendo, tirando foto, o que você está se divertindo, se cria um hábito inconsciente de você ainda mais justificar isso para as pessoas em volta. Existe uma questão estratégica para se fazer isso, que você faz com a intenção de para atingir algo, e existe uma situação que você faz isso de maneira inconsciente. E quando é inconsciente, os riscos, as situações que podem acontecer negativamente para você são inúmeras, e você não faz ideia do quanto. Você não faz ideia do quanto. No meu modo de analisar as coisas comportamentalmente, eu entendo o seguinte:
você está passando por algo, aí você está sozinho, o que acontece com o ser humano? Ele automaticamente ele tem a necessidade do quê? De falar, de soltar. E aí ele corre para as pessoas que ele tem mais próxima. Uma pessoa do trabalho, porque é um ponto da vida dele. Uma pessoa da academia, porque tem lá um ponto de apoio. Uma pessoa de um hobby que você faz, que você vai lá e faz. Aí você tem uma pessoa da família, você tem um primo do lado da mãe que você fala que você tem mais contato, uma prima lá do pai que você fala mais. Aí você tem o melhor amigo, aí você tem a melhor amiga, aí você tem o vizinho que você é muito amigo, aí você tem o funcionário, sei lá, o chefe. Olha quantas pessoas você mobilizou em cima de uma coisa que é sua. E aí, vamos pensar comigo? Para quem em cima de uma enfermidade que acontece com você, por exemplo, você teria que ter falado mesmo? Além da pessoa que mora com você que vai saber, você tinha que falar com a pessoa com a qual você tem uma responsabilidade diária, que talvez seja o seu chefe, que talvez seja o seu funcionário braço direito, que vai dar continuidade nas coisas. E aí vamos lá, as opções. Olha, chefe, estou acamado, não tenho como ir, mas continuo trabalhando, dá para trabalhar. Chefe, não dá para trabalhar. Estou com a cabeça explodindo, não tenho o que fazer. Amanhã espero estar melhor e estarei aí. Ok? Se o senhor precisa de alguma coisa muito pontual, posso estar te ajudando aqui. É mais porque não estou, né? Aí vai falar justificativa. Aí, vamos supor, um funcionário no qual você tem lá uma confiança muito grande. Você vai falar para o funcionário, falar para os funcionários, para a equipe que você está doente? Não, você fala, olha, o Adriano não veio hoje, ele teve um imprevisto, né? E ele não vem. Agora você vai, olha, não sei, ele não falou, só falou que, olha, eu tenho uma outra situação aqui para resolver. E você não dá satisfação. As pessoas não sabem. E quando as pessoas não sabem, aí vem o grande X da questão. Quando as pessoas não sabem o que acontece com você, elas não têm o que falar de você. E se não tem o que falar de você, não tem energia chegando a você. Aí tem suposições do que eles acham que você, mas essas suposições não chegam a você. Porque não foi você que despertou nada disso. Não foi você que plantou. Você não perdeu seu tempo, então você não tem que se incomodar com o que as pessoas... Neste ponto aí, sim, você não tem que se incomodar com nada que as pessoas falam, porque não é verdade, não foi você que falou nada, tá tudo certo, tá tudo guardadinho. Vou dar um exemplo para você, vou dar um exemplo bom aqui. Você vê alguém, no tempo todo que o Silvio Santos viveu, tinham coisas que aconteciam na TV. Na vida social dele, ele sempre era uma pessoa completamente caseira. 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 Ele não dava entrevistas. Ele não participava de programas. O único programa que ele participou foi do Carlos Alberto de Nóbrega, acho que na reestreia da Praça, depois que o pai dele faleceu. Que o Manuel de Nóbrega faleceu. Esse é um cara. Esse é um cara. Aí você pode, de repente, olhar aí, sei lá, alguns apresentadores. Por exemplo, o Serginho Groisman. Você vê coisa que acontece com ele, que ele está aí falando? Você não vê nada dele. É uma pessoa conhecida, que todo mundo gosta dele, é um cara agradável, um cara bacana, mas ninguém vê nada se acontece na vida do cara. Aí você, sei lá, tem muita gente que a gente pode levantar. Agora, traz isso para sua família. Nota as pessoas na sua família que são mais comedidas, mais quietas, que não falam nada. Pronto, você já está tendo uma boa resposta aí. É assim que poderia ser. Eu não vou dizer que deve ser, mas poderia ser. Quando a gente se expõe menos, a gente mostra menos, consequentemente, falam menos da gente. Se você não mostra nada, não expõe nada, ninguém fala nada de você, porque não tem o que falar. Uma pessoa que você não vê há muitos anos, você encontra no shopping, o que ela tem para falar? Ela vai falar uma frase e você também, quem sabe, pode até falar. Eu não falo. Mas as pessoas podem falar o quê? Nossa, a gente nunca mais falou. Poxa, você não me ligou mais. Aí você fala, você também não me ligou mais. Então, assim, sabe quando você encontra com uma pessoa que você não vê há muitos anos e você fica feliz ou não gostou muito de ver, mas você não tem o que falar dela porque faz muito tempo. Você tem alguma coisa para falar dela? Não tem. Você ficou ali, legal, que bom, você está bem, prazer, esposa, marido, que legal. Acabou. Não tem nada. Mas não, sabe o que acontece? Vamos marcar, pô, que bom te ver, dá o seu telefone aqui.
E aí acontece o quê? Vamos marcar, não, vamos marcar para comer uma, vamos marcar para fazer um negócio, vamos marcar. Esse vamos marcar nem acontece. Mas você está na osmose ali do eu preciso fazer essa condução que tem que ser assim que fala. E, gente, nós criamos tudo o que acontece conosco e ao redor. Nós criamos, nós plantamos tudo. Nas suas respostas, nas suas invenções, naquilo que você quer, com as pessoas que você lida, com as pessoas que você compartilha. Eu poderia, por exemplo, falar com muita gente, assim, que eu tenho algumas afinidades, alguns pontos. Não vai ficar... Lógico, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Eu poderia... não é porque o cara é meu melhor amigo, eu tenho que contar tudo para ele. Não é. Se ele tiver a ver alguma conexão com isso, que vá, de fato, existir uma necessidade de falar com ele, ele saberá, do contrário, não vai saber. Se souber, vai saber depois num assunto que entre nesse assunto, mas eu não vou puxar o assunto para contar. Claro, aí você está num ambiente muito acolhedor, que você tem uma intimidade muito grande, sei lá, o seu melhor amigo, e aí aconteceu muitas coisas, tal. Aí se você quiser relembrar o fato, para ter ali um assunto para levar à mesa, bacana, legal, ok, mas já passou, você não fez nada. Puxa, que pena, que coisa, mas tá melhor, que bom, que ótimo. Porque é a resposta que todo mundo dá. Viva o momento como ele é. Faça o momento ter o peso que de fato ele tem. Aproveite as pessoas, as circunstâncias e os resultados da maneira que são e acontecem de fato, elas ocorrem. Porque nós temos, eu me coloco fora, mas eu vou usar o termo. Nós temos o péssimo hábito de expor as coisas a título de contar para chamar foco e atenção. Vamos lá, gente. A Virgínia precisava ter chegado lá na frente da telinha com o maridinho dela lá e falar, olha, nós estamos separando, mas a gente se gosta, a gente é amigo. Precisava. Não era só ela se separar e seguir a vida dela? Não, mas isso ia dar o quê? Like. Isso ia dar o quê? Visibilidade, compartilhamento, notícia, ela vai ficar falada. Tanto ela quanto ele. Eles são pessoas públicas. Era necessário falar. Era necessário. Mas ali houve uma estratégia. Os meus fãs, tal, porque essa galera quer saber, então eles vivem disso. Então está dentro de um contexto. Mas precisava? Não. Vamos ver. Olha só, uma outra pessoa aqui que é super comedida e você não sabe nada desta pessoa. O cantor Daniel. Você viu o Daniel envolvido em bobeira, em asneiras? É um cara super bem relacionado, tem um casamento maravilhoso, um super pai, um mega filho, né? Maridão, assim, ótimo. Tenho pessoas próximas de mim que conhecem o Daniel pessoalmente. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Daniel ainda, mas ontem mesmo no estúdio, estavam falando sobre ele, que é um cara de uma generosidade absurda. Ontem eu estava aqui com o Beto Hora, né, o humorista, radialista, cara fantástico, né? E ele estava falando sobre o Daniel, de quanto o Daniel ele é uma pessoa genuína. Você não fica sabendo. Por quê? Porque ele resolve o que tem que resolver. Não tem lá notinha, filha de Daniel machucou o pezinho e foi parar no hospital. Mulher de Daniel quebra a perna. Não tem, ele não expõe essas coisas. Você quer ver outra pessoa que não acontece? Qualquer coisa que acontece na vida dele, ele não fala. Chororó. Da dupla Chitão e Chororó. O Chitão também. São pessoas comedidas. Comedidas demais. São ali, elas tratam as coisas dentro das quatro linhas. Acabou. Então aquilo que é seu, você resolve você. Então, quem não pode resolver o seu problema, não precisa saber dele. Só que nós temos o péssimo hábito de compartilhar tudo. E hoje em dia, compartilhando, já utilizando a linguagem aí, técnica da internet,
tudo se compartilha mais ainda. Mais ainda. Às vezes tem pessoas que você vai falar, essa pessoa está sempre falando que ela está sempre com dor aqui, está sempre com problema lá, não resolve, que eu estou assim, que eu estou frito, que eu estou cozido. Quando você escuta isso daquela pessoa, você tem vontade de estar com essa pessoa? Não. Mas, dependendo da pessoa e é uma pessoa que você ama, você fica se sentindo como? Com vontade de ajudá-la. Então, você tem que saber pesar muito bem para você não ser uma pessoa robô. Tá? Uma coisa é ter interesse, outra coisa é expor. Então, quando você expõe a título de as pessoas ficarem com um sentimento X, olha, as pessoas saberem, você vai ter que arcar com isso. Quando expõe isso para você, você deve pesar muito o quanto você vai se envolver. E quem é a pessoa do outro lado? De repente, sei lá, um primo, uma amiga, um vizinho, vira e fala, eu tô passando por tua situação, tal. Ele tá pedindo colaboração. Então você demonstra apoio, demonstra atenção, interesse, né? Atenção, interesse, foco e solução. E permanece, né, de lado ali para você mostrar a solidariedade. Mas você tem que estar de corpo e alma envolvido nisso. E não apenas por estar. Existem pessoas que elas te felicitam por obrigação num dia de um aniversário, ou porque o computador lembrou e tudo mais, mas até aí beleza, o que vale é a intenção, legal. Mas quem de fato cantou parabéns do lado do seu bolo? Pare e pensa. Quem de fato cantou parabéns do lado do seu bolo? Preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? Você foi lá e comprou um carro novo. Aí você vai lá e coloca tal. Se você não usar isso de forma estratégica, algo que vai te proporcionar, sei lá, você é uma pessoa da internet aí, e você vai usar para fazer, porque você comprou o carro, para mostrar que você conseguiu concluir uma situação de um nível, para mostrar que foi através daquilo que você produz, para poder vender o que você produz. Aí tem um sentido. Mas se for apenas para você mostrar, pese o quanto você quer mostrar e para quem você quer mostrar. Porque até mesmo na alegria, essa frase ela pode ser também modulada. Se a pessoa não vai vamos aqui, quem não pode resolver o seu problema não precisa saber dele. Quem não participa da sua felicidade também não precisa saber dela. Podemos melhorar ainda mais a frase para um outro lado, não só para o lado ruim. As pessoas precisam ficar sabendo de fato que você naquele momento está no hotel X tomando caldo de cana, uma cervejinha. E volto a dizer, vamos ponderar. Você pode fazer isso? Pode. Você está tirando uma onda com a família, com os amigos. Até porque a gente tem que pensar assim, né? A rede social, as pessoas tratam a rede social de algumas maneiras. Quando você tem uma rede social que ela é extremamente fechada, então é uma rede social só para a família, que você tem uma liberdade de fazer isso, ok, beleza, tá tudo bem. Ou então, você na rede social, você informa a sua família, você quer mostrar que você foi para Disney. Tá bom, tá tudo bem, é legal, gostoso. E se você for viajar e mostrar depois? Dias maravilhosos, as férias foram inesquecíveis. Uma fotinho e tal, acabou. Ninguém precisa estar vendo que você entrou no carrinho às 10h30. Entendeu? Ninguém precisa saber que você comeu o hambúrguer lá no Fridays. Ninguém precisa saber que você foi na International Drive, na casa maluca, lá Verdadeira Ponta Cabeça. Agora, você quer fazer isso, está no seu plano fazer porque você quer mostrar, show de bola, acabou, tá resolvido, tá resolvido. Aí você quer ficar respondendo mensagens, falar que você tá feliz, tá tudo bem também. Eu não tô falando que não pode fazer, eu estou falando só que existem maneiras que você pode ter o seu tempo para você e não ficar para todo mundo saber, e aí é comentário, e tempo, e gera fofoquinha, e gera... É para isso, só para você. Você pode fazer tudo isso, não estou falando que você não pode, você pode. É o quanto você está disposto com o resultado dessa exposição. A questão é essa. A questão é essa. Mas o conselho maior é, se a pessoa não pode resolver o seu problema, e se a pessoa não pode estar dentro da sua felicidade, por que você vai expor o seu problema ou a sua felicidade? Né? A sua felicidade ela é sua. A sua felicidade ela é sua. Na hora que você está lá
no love com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, você vai pôr uma câmera, olha, nesse momento nós estamos aqui dando uns catos. Você vai fazer isso? Não, né? Ah, tá bom. Beleza. Logo, você vai, na hora que cai a sua conta, cai na sua conta, o seu salário. Ó, pessoal, acabou de cair meu din-din aqui, ó. Acabou de cair meu salário. Você vai fazer isso? Não? Ah, tá bom. Traduz isso para as outras coisas. E ache um equilíbrio para tal. É só isso, gente. É só isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha contribuído para você. E não esqueça, eu não estou somente aqui, eu estou em todas as redes sociais com @souadrigomes. Toda quinta-feira tem um vídeo fresquinho para você, aí de 30 minutinhos, 35, diminui bastante agora, né? E vou deixar sempre um vídeo maior, tá? Uma vez por mês, um vídeo grande, para quem quiser acompanhar ali e assistir. Beleza? Combinado? Me sigam lá nas redes sociais, curtam, compartilhem, preciso muito dessa ajuda. Acho que eu preciso, não preciso. Eu vou falar diferente. Eu desejo que você goste daquilo que eu aplico lá. E se for interessante, você compartilha com as pessoas. Se for interessante, você me segue, você se inscreve no meu canal aqui no YouTube, você dá um like, você assiste os meus vídeos. Eu acho que é por esse caminho, tá bom? Então, eu não preciso. Mas se você quiser, se você achar legal, compartilha. Se você achar legal, você me segue. E eu estou aí sempre trazendo uma mensagem para você, cada vez melhor, porque o óbvio precisa ser dito, sempre. Valeu, gente. Um abraço, até mais, até a próxima. Ah, já ia me esquecendo. Foco no bem, sempre amém. Valeu, até. Tchau, tchau.